Bem, pessoal, voltando aqui aos vídeos, né? Eu queria dar sequência àquela discussão que eu estava fazendo quando eu discuti um texto do Moran Bookchin. Não discuti o texto inteiro, porque tem 34 páginas, na versão que eu tenho, pelo menos. Mas eu acho também necessário voltar a falar, pelo menos, do início dele, né? E aí, em cima de algumas conversas que eu tenho tido, principalmente com o Daniel, né? Que é um cara bem interessante e legal para a gente conversar sobre essas questões, pensando sobre a realidade atual, né? O que está acontecendo agora? Daqui mais ou menos 10, 12 dias o Trump vai chegar ao poder, ele fica com várias bravatas, né? Seja aquelas com relação ao Hamas, de que vai virar um inferno o Oriente Médio, mas para quem já está lá, o inferno já acontece há muito tempo, ok? Ou com relação ao canal do Panamá e o relação ao Canadá, que ele inclusive fez um mapa junto com o Canadá dizendo Estados Unidos. E o Canadá está em vias de ter também um governo de direita agora, porque tinha um governo de esquerda e ele achou muito bem atacar, ok? Bem, a gente tem que entender então que esse panorama que está se construindo agora é um panorama obviamente, que vai favorecer cada vez mais a chegada da extrema-direita ao poder, principalmente porque, né, foi dito de que o Facebook e o Instagram não vão ficar filtrando fake news. Evidentemente, eles se utilizam desses programas e de outros, como o WhatsApp, para colocar fake news. E é com as fake news que eles chegam ao poder. Eles chegam ao poder em qualquer parte do mundo se utilizando de fake news. Se você não vai ter nenhuma filtragem desses programas, já não tem mais no ex-Twitter, por causa do Elon Musk, evidentemente a força deles vai aumentar, porque eles não têm escrúpulo nenhum. Os fascistas nunca tiveram e não vão ser os fascistas do século XXI que vão ter. Aí eu queria pegar em cima dessa situação e falar como é que Kropotkin falava um pouco do Estado antes da Primeira Guerra Mundial e depois, naquele manifesto 16, o que ele vai dizer, né, junto com outros companheiros, né, no percurso da guerra, e quando se vislumbrava, pelo menos em 1916, de que a Alemanha ganharia a guerra. Então eu vou pegar primeiro o que ele dizia do Estado e depois o que ele está falando desse Estado em 1916, beleza? Os dois trabalhos foram publicados pela editora Terra Livre. O primeiro chama Kropotkin Estado, e aí, no artigo que diz pode o Estado ser usado para a emancipação dos trabalhadores, publicado em 1913, no The Modern Science and Anarchy, ele vai dizer o seguinte, sobre os socialistas, enfim, né? Ele vai dizer: pedir a uma instituição, que é o Estado, que representa o desenvolvimento histórico, que ela sirva para destruir os privilégios que ela se esforçou para desenvolver, é admitir que você é incapaz de entender o que é um desenvolvimento histórico na vida das sociedades. É ignorar essa regra geral de toda a natureza orgânica, que novas funções requerem novos órgãos, e que eles precisam desenvolvê-los por si mesmos. É admitir que você é preguiçoso demais e covarde demais para pensar em uma nova direção imposta por uma nova evolução. Ou seja, ele estava questionando de que se você se utilizar do Estado para fazer algumas mudanças, o Estado, ele é aquela instituição, organização centralizada, hierárquica, assim por diante. Independente de quem está no poder, vai, de certa forma, construir esses mesmos mecanismos, dar força a ele, ok? E aí, em 1916, na Primeira Guerra Mundial, né, que tem esse livro Guerra, publicado pela Biblioteca Terra Livre, junto com o Plínio, né, também esse primeiro também, vai dizer o seguinte: Kropotkin e companheiros que eram a favor de um lado da guerra. O Império Alemão, sabendo que seus exércitos estão desde há 18 meses a 90 km de Paris e apoiado pelo povo alemão em seus sonhos de novas conquistas, não vê por que não se aproveitaria de conquistas já feitas. Crê capaz de ditar condições de paz que lhe permitiriam empregar os novos bilhões de contribuição a novos armamentos a fim de atacar a França, quando bom parecer-lhe, retirar suas colônias, bem como outras províncias, e não temer mais sua resistência. Falar de paz neste momento é fazer precisamente o jogo do partido ministerial alemão de Bülow e seus agentes. Aí ele vai continuar, né? E aí a gente termina e vai fazer uma consideração aqui.
Em nossa profunda consciência, a agressão alemã era uma ameaça posta em execução, não só contra nossas esperanças de emancipação, mas contra toda a evolução humana. Aí ele continua. Eis porque nós anarquistas, nós antimilitaristas, nós inimigos da guerra, nós ardentes partidários da paz e da fraternidade dos povos, colocamos-nos ao lado da resistência. E não cremos dever separar nosso destino daquele do resto da população. Não cremos necessário insistir que teríamos preferido ver essa população tomar em suas próprias mãos o cuidado de sua defesa. Isso tendo sido impossível, só restava suportar o que não podia ser mudado. E com aqueles que lutam, estimamos que, menos que a população alemã, tornando a noção mais saudável de justiça e do direito, renuncie, enfim, a continuar servindo de instrumentos aos projetos de dominação política pan-germanista. Não podemos falar de paz. Sem dúvida, malgrado a guerra, malgrado os assassinatos, não esquecemos que somos internacionalistas, que queremos a união dos povos, o desaparecimento das fronteiras. E é porque queremos a reconciliação dos povos, inclusive o povo alemão, que pensamos que é preciso resistir a um agressor que representa o aniquilamento de todas as nossas esperanças de libertação. Então, no primeiro ele diz o que ele acha do Estado, e no segundo ele fala o que está acontecendo. Aí ele separa. O Estado alemão é militarista, é centralista, é totalitário. E o Estado francês, inglês, com todos os problemas que são Estados, com todas as deficiências, porque são Estados, com todas as dinâmicas internas, porque são Estados, ainda permite alguma coisa. E o Kropotkin não pensou duas vezes em apoiar um do lado da guerra, pois ele foi questionado por outros anarquistas, como Malatesta e assim por diante. A questão que fica para a gente pensar é: como os anarquistas estão observando esse movimento mundial de tomada dos partidos de extrema-direita no mundo? Em alguns eles já tomaram, e já a gente percebeu o estrago, inclusive aqui no Brasil. Depois teve anarquista, inclusive, que teve que fazer campanha por Lula, do tão desespero que ele ficou. Os Estados Unidos novamente vai ter o Trump, mas depois do Trump vai ter outros. O Brasil pode não ter o Bolsonaro, mas não faltam outros. Fora isso, a Inglaterra teve o Brexit. Fora isso, a França quase teve a filha do Le Pen ganhando a eleição. Então eles vão ficar todo momento tateando. Em algum momento eles conseguem chegar no poder. Será que tanto faz quem está no poder? Ou será que devemos observar as análises que fez Kropotkin e, no primeiro momento, o Estado era um combate geral e depois ele tentou minimamente dizer: existe um Estado canalha, totalitário, que vai nos esmagar, e existe um Estado que ainda, mínimo que seja, a gente pode abrir a boca e falar o que pensa. É o Kropotkin dizendo, não sou eu. É só pegar esses dois livros, comprem eles, ajudem o pessoal da biblioteca da ali e faça a sua análise. Por que ele muda de opinião? Por que ele não continuou com a mesma opinião? Inclusive, ele foi excomungado praticamente dentro do movimento anarquista depois que ele fez isso. Ridicularizado por muitos da esquerda mundial. Por exemplo, o Lenin ridicularizou o Kropotkin em vários momentos. Ok? Mas por que ele faz essa mudança? Por que é importante perceber o momento histórico e tomar uma posição, mesmo que depois você se arrependa lá na frente? E eu não estou falando que foi porque ele tomou essa posição que a Alemanha perdeu a guerra. Evidentemente que não foi por isso, né? Não foi por causa que eles escreveram isso daqui que a Alemanha perdeu a guerra. Não estão também ingênuos, né? Mas por que ele toma a posição de que existe Estado quando eu ataco, mas quando tem a guerra, eu preciso observar e perceber, né, se nesse Estado está gerenciando ele aquilo de mais cruel possível. E aí eu não posso fazer de conta que tanto faz. Correndo-se o risco de que a nossa luta pela liberdade, a nossa luta, inclusive ele diz aqui, pela evolução humana, se extinga. Então, eu acho que é isso que nós anarquistas temos que perceber. O momento que a gente está vivenciando em 2024, 2025, você entende? Exige da gente coisas para pensar sobre o que está acontecendo. Será que
o Estado, da forma que ele está organizado, não favorece os fascistas? E é por isso que eles entram de cabeça nas eleições, o que eles não faziam. Eles entram de cabeça agora, e cada vez mais com chance de ganhar e ganhando. Como fazer com que esse Estado, que eles estão tomando o poder, seja cada vez menos centralizado? Cada vez menos fique autoritário. Você fala, mas então vai ter um Estado descentralizado autoritário e não autoritário? É óbvio que não. Mas do jeito que está, favorece a vida deles. Então a gente tem que pensar como construir uma situação de fora para dentro, mas pensar como dentro, você está entendendo? Esse Estado, da forma que ele está organizado, favorece a vida desses caras. Significa que se mudar vai mudar a realidade? Eu não sei dizer. Mas significa que a gente não pode simplesmente ficar calado, fazendo de conta que não está acontecendo nada. E eu não tenho medo de correr o risco de entrar em contradição, porque eu prefiro entrar em contradição e deixar minha opinião aqui para que as pessoas pelo menos pensem sobre a realidade que está acontecendo, do que a gente lá na frente ser praticamente esmagado. Você está entendendo? Porque é evidente que eles não vão desistir, eles vão continuar fazendo isso. E é evidente também que as eleições não funcionam para derrotar mais eles, eles vão ganhar as eleições. O que resta é como lidar com esse Estado. Como fazer com que esse Estado, que é centralizado, que facilita a vida deles, certo? Porque, obviamente, quanto mais centralização tiver, melhor para eles, né? Cada vez mais centralização e mais hierárquica que ele for, favorece a vida deles. Como nós pensarmos, né, esse Estado a partir de uma dinâmica que desfavoreça a vida deles. Por quê? Senão a gente lá na frente vai ser esmagado. E é isso que o Kropotkin fez. Ele soube diferenciar o Estado no momento que era necessário fazer isso. Ele sabia, não, peraí, o Estado francês tem coisas que eu discordo, e muito, mas não dá para comparar agora com o alemão. Não dá para comparar com o alemão, porque o alemão é pior de tudo, é o que tem de pior ali. Você tá entendendo? Ah, não, tanto faz, não, tanto faz, ele esmaga e aí ferrou. Nem eu daqui a um tempo vou poder estar falando. Então eu acho que é isso que nós temos que estar atento. O que fazer é uma questão para a gente pensar. O que fazer perante tudo isso? Agora, não podemos fechar os olhos, fazer de conta que não está acontecendo nada. O que as redes sociais, o Facebook, o Instagram e o próprio, né, X, vão fazer nas eleições do Brasil, pessoal, em 2026, vai ser para capar, galera. Eles vão fazer de tudo para que a extrema-direita volte ao poder. Se vocês não prestaram atenção ainda e não perceberam, percebam. Além disso, tem lá o Donald Trump, que vai, obviamente, ajudar. Obviamente que vai ajudar. Se vai entrar o Bolsonaro, o Nicolas Ferreira, o filho do Bolsonaro, a Damares, eu não sei quem vai entrar. Mas eles vão entrar de cabeça, é evidente. Você está entendendo? E se a gente não prestar atenção e não entender de que alguma coisa tem que ser feita, e não é só o combate contra eles, porque isso, obviamente, é a primeira coisa a se pensar, mas como fazer com que essas instituições sejam cada vez menos, né, que ofereça para eles menos força, a gente corre o risco de se lascar lá na frente, galera. Está entendendo? Então eu acho que é isso que o Kropotkin mostrou. Tá certo? Tá errado? É uma questão de você pensar. Teve vários anarquistas que foram contra isso. Teve vários anarquistas que foram a favor. Agora, o que eu acho legal no Kropotkin é que eles não abriram mão de falar alguma coisa diferente daquilo que eles estavam falando. Por quê? Porque a realidade exigiu deles alguma mudança. Qual o problema de você mudar e depois lá na frente você mudar de novo? Não aconteceu nada, pessoal. Sabe o que aconteceu isso aqui? O que aconteceu? O movimento anarquista acabou por causa desse livro? O movimento anarquista acabou por causa da carta que o Kropotkin fez? O mundo mudou por causa da carta? Não, galera, mas pelo menos ele se posicionou. Ele percebeu que poderia haver uma coisa muito pior para os anarquistas. Que nós, anarquistas, nos posicionemos essa vez, nesse momento histórico. Qual a nossa posição perante a tudo isso? Como a gente consegue contribuir para barrar os fascistas? Porque senão a gente vai ser engolido por eles. Você entende? Eles vão engolir a gente, vai mastigar e cuspir a gente como se fosse resto de fruta. Vocês não estão percebendo ainda? Não abriram os olhos? Vocês não estão entendendo o que está acontecendo no mundo? Então prestem mais atenção. E aí, olhem o que o Kropotkin nos traz de, né, posição. Tipo, ele tinha uma ideia, depois ele refletiu e mudou um pouco. Por quê?
Porque as condições que ele encontrava pela frente eram completamente diferentes daquela quando ele escreveu o primeiro. Entendeu? E aí ele achou que deveria mudar. Então eu acho que é isso. Nós anarquistas temos que estar muito atentos ao que está rolando. E é por isso que quando eu discuti lá Bookchin, entendeu? Que abriu mão, inclusive, de ser anarquista. Ele abriu mão. Ele não estava nem imaginando o que está acontecendo hoje. Ele nem imaginava que ia estar acontecendo isso. Ele estava pensando em facilitar a vida das pessoas. Galera, hoje não se trata de facilitar a vida de ninguém, não. Se trata da sobrevivência. Porque esses partidos fascistas, eles começaram a tomar o poder, eles entraram, eles vão mudando cada vez mais o Estado por dentro. Porque é evidente que eles não concordam com democracia. É evidente isso. Eles tomam o poder para fazer o poder a favor deles. Você está entendendo? Mas eles não acreditam na democracia. Então eu acho que é isso que nós devemos pensar, levando em consideração, inclusive, aí, a partir das ideias do Kropotkin e as mudanças de análise dele. Ok? Então é isso que eu queria comentar um pouco. Um abraço a todos e todas.